Olá pessoal, vamos começar agora o simulado de CPA 20. Questão 31. Uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, operando por conta em ordem, faz aplicações em nome de seu cliente, em um determinado fundo de investimentos. Sobre essa situação, é correto afirmar que... Resposta correta, letra D. Essa operação poderá ser realizada, pois a CVM permite tal forma de distribuição de fundos, que é a forma de conta em ordem. Como que funciona a distribuição de fundos de investimentos por conta em ordem? O cliente, da forma mais simples, como é que é? O cliente pode pegar o seu dinheiro e aplicar no fundo de investimentos. Por conta em ordem, o cliente coloca o seu dinheiro na corretora ou na distribuidora de títulos e valores mobiliários e a partir daquela conta da corretora, a corretora vai aplicar por conta em ordem o dinheiro do cliente no fundo de investimentos. A questão aqui é que a corretora ela vai ter que identificar o cliente perante ao administrador. Questão 32. Na tributação pelo imposto sobre a renda das aplicações financeiras em títulos de renda fixa cujos titulares sejam pessoas físicas, é correto afirmar que... Resposta correta, letra D. A base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aquisição do título. Isso aqui é o chamado ganho de capital, que significa a diferença positiva do valor que você vendeu pelo valor que você comprou. Vamos ler as outras alternativas. Letra A. O fato gerador do imposto é a aquisição do título. Errado. O fato gerador do imposto é a venda do título. Letra B. A pessoa física é a responsável pela retenção e recolhimento do imposto. Errado. No caso de títulos de renda fixa, a pessoa física é responsável por pagar, mas quem faz a retenção e o recolhimento é a instituição administradora. Letra C. Os rendimentos estão isentos de imposto. Não em todos os casos. Você tem, por exemplo, títulos de renda fixa como LCI e LCA, que pessoas físicas estão isentos, e tem outros títulos, como títulos públicos federais e CDB, que pessoas físicas vão sim pagar o imposto de renda sobre os rendimentos. Questão 33. Compete privativamente ao Banco Central do Brasil. Letra A. Fiscalizar o mercado de valores mobiliários. Errado. Isso é atribuição da CVM. Letra B. Coordenar as políticas monetária e fiscal. Errado. O Banco Central vai coordenar a política monetária, mas não a política fiscal. Letra C. Realizar as operações de redesconto. Resposta correta. Os três instrumentos que o Banco Central tem para realizar a política monetária são redesconto, open market e compulsório. E letra D. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. Errado. Quem faz diretrizes e normas é o órgão normativo chamado CMN. Questão 34. A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre os rendimentos oferidos em ações no mercado à vista, são de responsabilidade, letra A, da instituição que realizou a intermediação financeira. Resposta correta. Lembrando que a compra e venda de ações tem dois tipos de imposto. Aquele que vai ser recolhido na fonte, o chamado dedo duro, e aquele que vai ser recolhido via DARF, que vai ser recolhido pelo cliente. O da fonte, quem recolhe é a instituição que fez o pagamento, e o via DARF, quem recolhe é o cliente. Questão 35. São considerados fundos de investimento em ações para fins de tributação pelo imposto de renda da Receita Federal os fundos que possuem em sua carteira no mínimo. Resposta correta, letra C. Para ser fundo de ações, a carteira deve ser composta por no mínimo 67% de ações, recibos de subscrição de ações ou BDRs negociados à vista no mercado da Bolsa de Valores. Tome muito cuidado com o valor de 67%, porque pode aparecer várias questões falando menos de 67%. Se tiver menos de, não é fundo de ações. Se tiver 67% ou mais, aí sim serão fundos de ações. Questão 36. Uma das competências da Anbima, de acordo com as regras do Código de Regulação e Melhores Práticas, é: letra A. Autorregular as instituições participantes nas ofertas públicas de valores mobiliários. Resposta correta. Lembre sempre para a prova, pessoal, que a Anbima, ela autorregula o sistema financeiro. Ela não está apta a disciplinar,
fiscalizar e nem fazer leis. Ela é apenas uma entidade que é composta por um conjunto de bancos que se reuniram para fazer uma autorregulação. Questão 37. Compõe o IGPM os seguintes índices de preços. Lembrando, IGPM significa Índice Geral de Preço Médio, e ele é composto pelos itens IPA, IPC e INCC, que é a letra C. Lembrando, quais que são o seu percentual? Ele é composto por 60% de IPA, Índice de Preço ao Atacado, 30% de IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e 10% de INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Questão 38. Um investidor institucional, ao efetuar uma operação de swap, trocando a remuneração dos ativos de sua carteira de taxa pós-fixada para taxa pré-fixada, resposta correta, letra D. Acredita em um cenário de queda na taxa de juros. Veja, esse investidor ele tem uma carteira de taxas pós-fixada, ou seja, para onde a taxa de juros for, vai a sua rentabilidade. Se a taxa de juros cair, ele vai ter uma rentabilidade menor. Ao contrário, se a carteira desse cliente fosse pré-fixada, a gente viu que, com títulos pré-fixados, no momento que a taxa de juros cai, o valor dos ativos sobe. Então, ele trocando a carteira pós-fixada, que perde com a queda da taxa de juros, por uma carteira pré-fixada, que ganha com a queda da taxa de juros, ele acredita em um cenário de queda da taxa. Questão 39. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é responsável por... Resposta correta, letra D. Fiscalizar as companhias abertas enquanto emissoras de valores mobiliários. Questão 40. Compete ao CMN, Conselho Monetário Nacional. Resposta correta, letra C. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. Lembrando, pessoal, o CMN é órgão normativo, ele cria leis e instruções normativas. O Banco Central e a CVM são órgãos executores e fiscalizadores. Eles vão executar as normas criadas pelo CMN e vão fiscalizar, no caso a CVM, fiscalizar as corretoras e no caso do Banco Central, fiscalizar os demais bancos.